Davi, você tá bom? Aham. Eu fiquei feliz de você vir aqui hoje para poder me ajudar com essa aula. Você vai me ajudar? Sim. Acho que vai ser legal, não vai? Aham. Ih, Davi, as crianças já chegaram. Vamos dar tá. paz do Senhor para eles? Vamos juntinho? 1, 2 e já. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Você tá bem, Davi? Sim. Eu também tô bem. Crianças, olha que legal. Hoje o Davi está aqui para nos ajudar com essa aula. Olha, vocês são todos muito bem-vindos. As crianças do Jardim de Infância da Igreja Marcos do Evangelho e também todos vocês que nos visitam. Vocês são muito bem-vindos. E como a gente está começando a aula, Davi, você sabia que todo domingo a gente tem que ir lá e dar like? Você dá like, Davi? Eu tenho no computador, mas não Tem que dá. dar like para poder assim, outras pessoas saberem da nossa aula, tem que compartilhar também, Eu tá? sei, mas eu aperto, mas eu não sei o que é aquilo. Nós vamos resolver isso. Vai ter que dar like não. sim, hein? Vão dar like sim. Crianças, nós estamos aqui, na nossa aula do Jardim de Infância. Eu sou tia Messia, professora aqui da Igreja Marcos do Evangelho, e a gente está atuando aqui na sala do Jardim de Infância, que são as crianças de 5 a 6 anos, né? Na nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa revista, vocês já conhecem a nossa revista. E nesse trimestre, a gente está aprendendo que Deus me protege. A gente já está na lição número 10. Então, a gente já teve 9 histórias que mostraram como Deus protege aqueles que Ele ama, aqueles que servem a Deus. E a nossa aula de hoje vai ser muito bacana, vai ser uma aula maravilhosa, que eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar cada um de vocês. Vou falar agora só o título da nossa lição. Davi, sabe qual é o título da nossa lição de hoje? Papai do céu salvou Pedro da prisão. Você já pensou? Deus tem o poder de libertar alguém da prisão. Mas daqui a pouco nós vamos contar a história, tá? Agora, assim, para não perder tempo, nós já vamos fazer a nossa oração do nosso caderninho, tá? Esse aqui que vocês têm aí. Quem não tem, é só entrar no site da igreja, baixar, e todos os dias você pode fazer o devocional em Salmos. E outra coisa muito importante que tem nesse caderninho, todos os dias a gente ora pelas crianças, pelos irmãos de algum país onde a igreja é perseguida. Porque tem muitos países que as pessoas não podem adorar a Deus. Sabia disso, Davi? Sabia. Que tem países, né, que os cristãos são perseguidos, que a gente não pode falar a palavra de Deus assim. Por isso que a gente ora todos os dias. Porque senão a gente morre, né? É isso aí, eles morrem. Muitos países, se eles forem falar da palavra de Deus, eles morrem. E aqui no dia 4... Hoje, dia 4 de setembro, a gente ora pelas crianças do país chamado Camarões. Camarões? Camarões, tem um país com esse nome, tá? Camarões. Então, vamos lá pegar o seu caderninho e a gente fazer a oração aqui do nosso devocional. Leia o Salmo 4:4. Deus quer limpar o seu coração. Peça a Deus que venha te ajudar. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, orem e examinem a sua própria consciência. Orando o Salmo, Senhor, nos ajuda a deixar de pecar. Querido Deus, limpe o nosso coração. Orando pelas crianças do Camarões, Senhor, aumente a fé, as meninas sequestradas e arrancadas de suas famílias, que são obrigadas a transportar explosivos em meio a multidões. Que o Senhor possa ter misericórdia dessas crianças, né? Que elas são sequestradas, mas que o Senhor possa aumentar a fé delas e que elas não desanimem, né, de buscar a Cristo. Então, nós vamos agora fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos, Davi? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Pai, para mais uma aula da EBD. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado e nos protegido, Pai. Que a nossa aula seja abençoada, que nós possamos aprender da Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco neste dia. Abençoa cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. Amém.
E agora, Davi, a gente tem um outro momento que é muito importante. Sempre que a gente vem na casa do Senhor. Você sabe que momento é esse? A oferta. Da oferta. Você trouxe a oferta, Davi? Tem Claro aí? que trouxe. Ah, muito bem, claro que trouxe. Então, crianças, vocês podem ofertar pelo Pix, pelo PicPay, tá aparecendo aí no vídeo, tá? Você também pode trazer a sua ofertinha nos cultos da igreja, no domingo, na quarta, na sexta, em qualquer culto, você pode também trazer a sua ofertinha, tá? Aí tem uma outra coisa muito importante, Davi, eu não sei se você já ouviu falar dos 1000 valentes. 1000 Os valentes? 1000 valentes, sabe quem são os 1000 valentes? Ah, Não tem esse lugar aqui que é a nossa igreja, que é maravilhoso, grande, cheio de sala, de campo, de tudo? Então, tem pessoas que estão contribuindo para a obra de Deus para que a nossa igreja possa comprar esse espaço. eu já pedi pro meu pai pra participar do Ah, muito bem, fez muito bem. Então, você pode participar dos 1000 valentes com qualquer quantia que você puder, todos os meses você entrega aqui na igreja a sua oferta dos 1000 valentes para que nós possamos adquirir esse espaço maravilhoso. Davi, então nós vamos ofertar. Tia Amanda vai colocar uma música e nós vamos ofertar aqui na nossa casinha. Vamos lá? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E você não vai, lhe convido a ir. Se você não vai, lhe convido a ir. Se você não vai, lhe convido a ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A Bíblia nos ensina que Canaã é a promessa de Deus para o seu povo. Uma vida eterna no céu com o nosso Deus. E aí, vamos juntos para Canaã? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, lhe convido a ir. Se você não vai, lhe convido a ir. Se você não vai, lhe convido a ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E aí, vamos juntos para Canaã? Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus pela oferta. Pai, nós te agradecemos, porque podemos ofertar na tua casa, ó Pai, que o Senhor venha prover todas as necessidades da sua igreja, as necessidades do lar de cada uma dessas crianças, ó Pai. E aqueles que não puderam ofertar nesse momento, ó Pai, que não tem, que o Senhor possa suprir as necessidades, ó Pai, e que todos possam ser abençoados. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, crianças. Hoje eu venho invadir a sala da Tia Messa pra fazer o momento do texto áureo. Vamos fazer bem bonito? Roda aí, Tia Amanda. Está aberto que todos que pedem se ajudar, dos que pedem com sinceridade. Salmos 145, 18. Tchau, pessoal. Então, Davi, ó, nossa revista, você tem essa revista, não tem? Lição de número 10. Já está quase acabando o nosso trimestre, ó. Só falta agora a 11, a 12 e a 13. Jesus, está passando muito rápido. E o título da nossa lição de hoje é Papai do Céu salvou Pedro da prisão. Olha que maravilha. Pedro foi salvo da prisão por Papai do Céu.
E nessa aula, a gente vai aprender que a gente tem que confiar em Deus. Já pensou? Pedro estava ali preso, mas ele confiou que o Senhor ia livrar ele daquela prisão. E nós precisamos, então, na aula de hoje, a gente vai aprender que a gente tem que confiar em Deus em todos os momentos. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai enviar o socorro para a gente. A gente tem que orar e confiar. Glórias a Deus por isso, tá? E aí, crianças, essa história está aqui na nossa Bíblia, tá? No livro de Atos, no capítulo 12 e o versículo 1 a 18. Por quê? Como a tia sempre fala aqui, todas as nossas histórias estão onde, Davi? Na Bíblia. Na Bíblia. A gente não conta história da Disney aqui, a gente conta história da Bíblia, histórias verdadeiras, não é? Todas elas são verdadeiras. A gente pode acreditar que todas essas histórias são verdadeiras. Glória a Deus por isso, porque a gente aprende uma coisa real, uma coisa que a gente pode confiar, que a gente sabe que vai acontecer. Tá bom? E aí, Davi, o assunto principal da nossa aula é, Orar. orar. A oração. Você sabe o que é orar, Davi? Não, tia Messi. Olha, orar é falar com Papai do Céu. Papai do Céu, ele é um amigo que você pode conversar com ele igual você está conversando aqui comigo, sabia? Como? Do jeito que você quiser. Ele é um amigo seu tão especial que você pode conversar com ele. Nesse momento que você está conversando com ele, você está orando. Pedro, ele era um amigo de Jesus. Ele foi preso naquela prisão ali, mas ele era um amigo de Jesus. Ele foi preso injustamente. E aí, crianças, Pedro passou por uma situação muito, muito, muito difícil. Mas sabe o que aconteceu? A igreja do Senhor ficou orando enquanto Pedro foi preso, tá? E uma coisa maravilhosa aconteceu, é o que nós vamos aprender no momento da história, tá? Por isso, Davi, que a gente tem que estar sempre orando um pelos outros. Sempre que você for orar, lembra de orar por mim, tá? E quando eu orar, vou sempre lembrar de orar por você. A gente tem que estar sempre orando uns pelos outros. Então, a Bíblia fala que a oração é você conversando com Deus. Com Deus, isso aí. Isso é oração, é difícil? Não. Não é, é fácil, não é? Igual a gente está conversando, você pode conversar com Deus assim. É uma conversa, igual a gente tem assim com um bom amigo da gente. Você tem assim grandes amigos? Papai, mamãe, irmão. Não é legal conversar? Eu sei, mas eu tenho muitos amigos aqui. Mas não. a gente tem os amigos assim, da família da gente, né? Eu sei. E não é legal quando a gente tem aquele amigo, a gente tem toda a liberdade para a gente sentar, conversar, falar tudo. Deus é assim, a gente pode sentar, conversar com ele e falar tudo que está deixando a gente triste, que está deixando a gente preocupado, quais são os desejos que a gente tem. E não precisa ser só o adulto, você que é criança, você pode conversar com o Papai do Céu do jeito que você quiser fazer sua oração. Sabe por quê? Deus é o seu amigo. Ele sempre vai te entender. Ele sempre te entende. E o que é melhor, ele sempre sabe o que é melhor para você. Glória a Deus por isso. Então, a gente tem que orar com fé e acreditar que através da oração, Deus resolve até o impossível. Mas, Davi, tem uma coisa muito importante. O quê? Tem gente que quando vai orar, acabou de orar, já quer que o milagre acontece. Mas a oração não é assim. Você sabe o que é isso, Davi? Sei, é sinal de trânsito. É um sinal de trânsito, que aqui a gente vai chamar de sinal da oração, ou semáforo da oração. Olha que legal. A oração é assim, Davi. Você sabe o que significa o sinal vermelho? Sei, é para parar. Para parar, para esperar. Às vezes demora, não é, Davi? Quando você chega que o sinal acabou de ficar vermelho, você tem que ficar um tempão ali esperando, não é? A oração é assim. Tem coisa que a gente ora, quando a gente pede a Deus, Deus fala assim, peraí, Davi, não é agora não, você vai esperar. Espera que no tempo certo eu vou resolver. E esse, Davi? Amarelo. É pra diminuir a velocidade. Isso, diminuir a velocidade, que Deus fala assim, ó, peraí, Davi, eu vou te atender. Não é agora, não vou demorar muito, igual eu vou demorar aqui no vermelho. Mas não é agora não, espera um pouquinho. Diminui a velocidade aí, Davi, pisa no freio.
E o verde, Davi? O verde é para ir. Ih, na hora. Então, quando você chega que o sinal tá verde, você precisa parar? Não. Você passa É sair correndo. direto. Então, tem oração que é assim. A gente ora e Papai do Céu, na hora, já fala assim, não, essa oração do Davi precisa ser respondida agora. Eu vou atender a oração de Davi agora. Então, Davi, sempre que você for orar, que você pensar assim, eu queria tanto isso e Papai do Céu está demorando, você lembra do semáforo da oração. Você vai falar assim, esse pedido meu aí, eu acho que é o do sinal vermelho. Papai do Céu sabe o que é melhor para mim e ele não vai resolver isso agora, entendeu? Então, sempre que você for orar, vocês também, tá, crianças? Lembre do semáforo da oração, que Papai do Céu sabe o momento de atender cada pedido nosso. Às vezes vai demorar muito, às vezes vai demorar pouco e às vezes vai resolver na hora. Amém, Davi? Quero te perguntar mais uma coisa da oração, tá? Você acha que a gente tem que orar só na igreja? Não, em todos os lugares. Todos os lugares, onde, por exemplo? Na escola, na faculdade. Em casa, até no ônibus. Não sei se você anda muito de ônibus, eu ando. Eu ando também. Anda pouco. Então, lá no ônibus, eu fecho meu olho ali, eu estou aproveitando para orar. Sabia? Então, a gente ora em qualquer lugar, sem cessar. E quando a gente ora, a gente tem hora certa para orar? A gente pode orar em todo o tempo. Na hora que a gente deita, que horas mais? Na hora que a gente acorda. Quando a gente acorda, quando a gente come. Quando a gente dorme. Quando a gente dorme. Antes da gente sair, a gente ora pedindo a proteção de Deus. Quando a gente volta, a gente ora agradecendo que a gente foi, voltou e Deus nos guardou. Então, a gente ora em qualquer lugar, certo? E para orar, a gente só ora ajoelhado? Não, em pé. Em pé, sentado, deitado. Eu estou no ônibus, eu não vou ajoelhar lá no ônibus para orar, né? Se eu estiver sentada no ônibus, eu oro sentada. Se eu estiver em pé, eu seguro ali, ó. Estou orando em pé. Então, então, a gente pode orar de qualquer forma, né? Não importa o lugar. Se a gente puder orar alto, a gente ora alto. Se a gente não puder, ônibus, né? no ônibus não vai ficar bom. Às vezes as pessoas vão se escandalizar, né? Mas a gente ora baixinho. Eu sei, mas também no ônibus é proibido, né? Então, tem lugares que proíbem. Tem lugares que não, mas tem lugares que proíbem. Eu sei, proíbe o som alto. O né? som alto, exatamente. Aí pode incomodar, né? E aí, em vez de você levar a bênção para as pessoas vão começar a murmurar, não vão querer nem conhecer a Cristo, né? Então, assim, se for um ônibus que dá para orar baixinho, a gente vai orar baixinho. Não importa, Davi, onde a gente orar, da maneira que a gente orar, Deus vai nos ouvir, sabia? Amém. Davi, e agora é a hora da história, tá? Nós vamos parar aqui um pouquinho para a gente contar a história e daqui um pouquinho a gente volta para fazer a conclusão dessa aula, amém? Então vamos lá? E agora é a hora da história. Bem, crianças, na aula de hoje vocês vão saber a história de Pedro. Vocês se lembram quem era Pedro? Quem foi Pedro? Vocês sabem? Coloca aí no chat para tia. Ó, Pedro foi um amigo de Jesus, um discípulo de Jesus. Mas Pedro, ele se encontrou numa situação bastante desesperadora. Pedro passou por uma provação que talvez assim ele até sabia que ia passar, porque era assim com aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus. Mas crianças, prestem bastante atenção, porque vocês vão se surpreender com o final dessa história, amém? Essa história está na Bíblia, tá? No livro de Atos, no capítulo 12, o versículo de 1 a 18. Bem, crianças, depois que Jesus ressuscitou, foi para o céu, ele deixou uma ordem muito importante aos discípulos, os seus amigos. Que seus amigos continuassem pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para todas as pessoas. Nessa época, crianças, tinha um rei chamado Rei Herodes. Esse rei, ele era muito mau.
muito mal. Rei Herodes prendeu várias pessoas que pertenciam à igreja, as pessoas que pregavam a palavra de Deus, com a intenção de maltratá-los. Ele chegou a matar a espada a Tiago, irmão de João. Então, o rei Herodes, ele era de fato um rei muito mau. E aí, como ele percebeu que isso agradava aos judeus, agradava aquelas pessoas que não serviam a Deus, ele prosseguiu ali fazendo as suas maldades. E aí, crianças, Herodes decidiu que ia prender a Pedro, aquele discípulo de Jesus. E durante uma festa da igreja, Herodes mandou que os soldados prendessem a Pedro. Pedro foi colocado numa prisão. E lá dentro daquela prisão tinha um soldado de um lado, um soldado do outro e Pedro ali no meio. Herodes deu uma ordem muito expressa que Pedro tinha que ficar muito bem vigiado. Crianças, vocês acreditam que Pedro ele estava acorrentado aos soldados? Então Pedro ficou ali naquela prisão acorrentado e lá de fora da prisão mais 2 soldados faziam a guarda. Eles tinham que garantir que de maneira alguma Pedro sairia daquela prisão, porque tinha que servir de exemplo para os outros cristãos que estavam pregando a palavra de Deus. E Herodes pretendia levar a Pedro para um julgamento logo depois da festa de Páscoa. Mas vocês sabem o que acontecia enquanto Pedro estava ali na prisão? A igreja orava intensamente, a igreja buscava a Deus, a igreja clamava para que o Senhor tivesse misericórdia de Pedro, para que o Senhor desse um livramento a Pedro. E aí as pessoas se reuniam na igreja, mas as pessoas também se reuniam nas casas. As pessoas iam para as casas para orar. Eles não paravam de orar na igreja, mas continuava orando nas casas, intercedendo ali pela vida de Pedro. E aí, crianças, na noite anterior ao dia que Herodes ia mandar Pedro para o julgamento, uma coisa extraordinária aconteceu. Pedro estava na prisão dormindo, acorrentado aos 2 soldados. Estava ali preso por suas algemas e as sentinelas guardavam do lado de fora também. Estavam ali montando guarda na entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do céu. Esse anjo foi até aquela prisão, entrou ali e disse a Pedro: Pedro, depressa, se levanta, Pedro. E aí, crianças, o que aconteceu? As algemas das mãos de Pedro caíram e Pedro saiu dali daquela prisão. Olha, crianças, que coisa extraordinária. E ele disse: Pedro, vista-se, calce as suas sandálias, ponha-se de pé e siga-me. E aí, crianças, saindo o anjo, Pedro o seguiu. Olha, crianças, não parecia uma coisa real, não é verdade? Pedro sendo liberto dos braços, das algemas de 2 soldados, e agora ele estava passando ali na frente dos outros sentinelas que estavam ali fora, até chegar ao portão que dava para a cidade. Sabe o que aconteceu? Aquele portão se abriu, glórias a Deus, aleluias, e Pedro e o anjo passaram. E tendo ele chegado ali à rua, o anjo o deixou e Pedro continuou ali caminhando. E foi nesse momento que Pedro caiu em si e ele disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava que fosse acontecer. Olha, crianças, percebendo que ele já estava livre, Pedro imediatamente se dirigiu para a casa de Maria.
Essa Maria aqui era mãe de João, que também era chamado de Marcos. E ali tinha muita gente reunida, orando por ele. E Pedro foi lá e bateu na porta. E aí saiu uma serva, uma jovem, e ela olhou e falou assim: gente, essa é a voz de Pedro. Ela voltou correndo e falou: gente, é Pedro. Pedro está à porta. Mas aí aquelas pessoas olharam para ela e disseram: você está fora de si. Insiste em afirmar que é Pedro. E a porta lá, ó, Pedro continuou batendo naquela porta. Ah, crianças, e ela foi e abriu. E aí sim, quando ela abriu aquela porta, todos viram que era Pedro, todos ficaram perplexos, extasiados, de boca aberta. É Pedro mesmo, gente. É Pedro que estava ali. Glórias a Deus. O Senhor tinha realizado um grande milagre. E Pedro também entrou ali para aquela casa. E eles continuaram orando e agradecendo ao Senhor. Glórias a Deus. Mas, crianças, de manhã, o que aconteceu com esses soldados? Eis que ele acorda e cadê Pedro? Foi um alvoroço, uma confusão, uma gritaria. Pedro não estava mais ali. E eles procuraram Pedro por todo lugar. Você viu? Você viu? Não, eu não saí daqui. Ele estava acorrentado em nós. Procuraram Pedro por todos os lugares e não o encontraram. Porque Papai do céu, porque o Senhor nosso Deus, Ele ouviu a oração da igreja, Ele ouviu a oração do seu povo e enviou um anjo para libertar a Pedro. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que história linda, hein, Davi? Que história linda que foi contada aqui hoje, que mostra como Deus é poderoso. Então, Davi, a Bíblia nos fala, nos ensina a todo tempo que nós precisamos estar em oração. Foi por isso que Pedro recebeu aquela benção tão grande, porque os irmãos estavam em oração. E você sabia que Jesus, apesar dele ser santo, poderoso, Filho de Deus, ele tinha uma vida de oração? Jesus tinha uma vida de oração. A gente fala assim, uma rotina de oração. Ele sempre estava orando. Às vezes, Jesus parava tudo que ele estava fazendo para orar, sabia? E o que você aprendeu nessa aula de hoje, Davi? Eu aprendi que a gente pode orar em qualquer lugar, Isso. baixo, alto. A gente pode orar com fé, esperar agora, esperar mais um pouco. Esperar o tempo de Deus, né? E você aprendeu também que a gente tem que orar... Ah, você me falou, a gente tem que orar com fé, né? Confiando que o Senhor sempre vai resolver as nossas questões. Só que a gente tem que aprender que é no tempo de Deus e é do jeito que Deus quer, porque é o melhor para a nossa vida, não é isso, Davi? Isso aí que a gente precisa fazer. A gente tem que sempre tirar um tempo para estar com Deus, né? Independente se as coisas vão bem ou vão mal. Você sabia que tem gente que só lembra de Deus só hora quando as coisas estão a mil maravilhas? E já tem gente que só lembra de Deus só hora quando as coisas estão muito ruins. Fala assim, não tem jeito, deixa eu buscar a Deus. Mas não pode. A gente tem que estar todo o tempo, né, Davi? Independente se as coisas estão bem ou se as coisas estão mal, a gente tem que estar sempre em oração. Essa atitude de Jesus, de ter sempre uma vida de oração, ele nos ensina que nós precisamos depender sempre de Deus, em toda a situação. E na história de hoje, a gente aprendeu que a gente tem que depender até naquela situação que a gente não enxerga uma saída. Porque Pedro, ele foi preso por Herodes. Herodes já tinha decidido que ia matar Pedro, né? Pedro deve ter pensado, acabou para mim. Ele não estava nem enxergando uma saída, mas mesmo assim, Deus foi lá e agiu. Deus providenciou um meio para salvar Pedro da prisão, através do anjo que veio e abriu aquela porta. Mas, crianças, vocês sabiam que o que é mais importante, sabe, Davi? Não. A humanidade estava toda presa, porque Pedro estava naquela prisão, mas a humanidade não. Eu, você, todo mundo, a gente estava preso por uma coisa muito pior. Você sabe o que é? Que prende a gente, que afasta a gente de Deus? Não. Pecado. O pecado, ele nos
prende, é igual uma prisão na nossa vida, ele nos afasta de Deus. Mas Deus, ele descobriu um meio para livrar a gente da prisão do pecado. Quem que ele enviou para nos salvar? Jesus, claro que você sabe. Deus enviou quem? Jesus para nos salvar da prisão do pecado. Ninguém mais teria essa condição de fazer isso, né? Então ele pegou e enviou Jesus. Jesus, ele era perfeito, ele não tinha pecado. Ele era o único filho de Deus perfeito, sem pecado, mas mesmo assim, Davi, Jesus, ele morreu ali na cruz, ele recebeu o castigo que era nosso, nós que éramos pecadores, né? Nós que estávamos presos pelo pecado. Mas mesmo assim, ele foi ali, obedecendo ao Pai, ele morreu na cruz, ele derramou o sangue dele ali na cruz, ele recebeu o castigo que era meu e que era seu. Você que era pecador, você que tinha que receber o castigo pelos seus pecados. Eu que tinha que receber os castigos pelos meus. Você, criança, tinha que receber o castigo pelo seu pecado. Mas não foi assim. Jesus, ele foi ali naquela cruz e ele recebeu o castigo por todos os nossos pecados. Glórias a Deus por isso. Ele não merecia, mas ele sofreu e ele morreu. Ele nos garantiu uma vida eterna. Sabe para quê? Para que a gente nunca mais fique separado de Deus. Nunca mais. A prisão do pecado nos afasta de Deus. Mas Jesus veio, morreu para que nós nunca mais fôssemos afastados de Deus. Glória a Deus por isso, Davi. Glórias a Deus, não é? Pela morte de Jesus. E aí, crianças, ele foi sepultado. Mas o que aconteceu no terceiro dia? Ele ficou lá preso? Lá no túmulo, Jesus? O que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Glórias a Deus. E onde ele está agora? No céu. No céu. Ele está esperando? E ele está construindo uma casa para nós. Ai, glórias a Deus, ele está construindo a casa para nós. Isso mesmo, Davi. Glórias a Deus, ele está vivo lá no céu. Esperando, Davi, que eu e que você sirva a Jesus de todo o coração, todas essas crianças, para que um dia nós possamos encontrar com Jesus no céu. Amém, Davi? Glórias a Deus. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, e depois nós vamos nos despedir das crianças, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos para a gente agradecer. Pai, nós te agradecemos por essa aula, por esse momento que estivemos aqui, que aprendemos da sua palavra, ó Pai. Que o Senhor guarde todas as crianças, ó Pai, que estão assistindo essa aula, meu Deus. Que o Senhor possa salvar aqueles que ainda não te aceitaram como Salvador. Que eles possam ter desejo de te servir, de um dia estar contigo no céu, ó Pai. Esteja conosco nesse dia, dá-nos o culto abençoado hoje à noite, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Gostou, Davi, de estar aqui participando dessa aula? Gostou? Então vamos nos despedir das crianças. Crianças, Tchau. tchau.